Nós, deputada, senador Elisiane, não precisamos de mais nada. Depois do depoimento do Walter Delgatti, não precisamos de mais nada para deixar claro quem é o mandante do golpe neste país. Aqui está claro, está provado. Aliás, eu vou ler aqui, eu quero que o senhor me confirme, o relatório da Polícia Federal do seu depoimento. Que o declarante, conforme saiu em reportagem, encontrou o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, tendo mesmo lhe perguntado se o declarante, munido de código-fonte, conseguiria invadir a urna eletrônica. É isso? Isso, confirmo. É isso. Ou seja, o presidente da República quer contratar um hacker para simular uma fraude na urna eletrônica, envolve, pasmem, o Ministério da Defesa e o comandante do Exército. Ele se envolve na tentativa de fraudar uma eleição ou de tentar criar um ambiente em que o fraude da eleição poderia existir. Pasmem. E a deputada Carla Zambelli, além de pagar pelos serviços, ela manda subornar com o dinheiro que fosse o funcionário da TIM. É um crime atrás do outro. Isso é uma quadrilha. Isto é uma quadrilha, o que estava no Palácio do Planalto, com a assessoria da deputada Carla Zambelli. Isto é uma quadrilha. Coloco aqui, olha a ordem de prisão. Olha, isso chega a ser piada. Desculpe. Ele determina que todos os inquéritos de censura e perseguição política em curso do Supremo Tribunal Federal para o CNJ, por isso, assim, determino por fim, isso é o mandado de prisão, determino por fim a extração integral de cópias e sua imediata remessa para o inquérito 4874 do DF e de todos os inquéritos de censura e perseguição política em curso do Supremo Tribunal Federal para o CNJ, a fim de que me punam exemplarmente. Diante de todo o exposto, expressa-se o competente mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L. Ora, isso é uma brincadeira. E isso aqui ficar na intranet do CNJ. E segundo se soube, eram senhas simples, né? Senhas idiotas. O senhor pode até citar qual era a senha do CNJ? A senha root, que é a senha master, que tem acesso a tudo, era 123 mudar. E a segunda senha mais segura era CNJ 123. Então, assim, e a terceira, 12345. Então, veja aqui a brincadeira, quer dizer, a tentativa de humilhar o ministro Alexandre de Moraes, de criar em torno dele algo de desmoralização de um ministro da Suprema Corte Brasileira e fazer disso aqui uma divulgação, obviamente, nas redes sociais. Quais eram os gritos de guerra no quartel-general? Houve fraude na urna. O sistema é violável. Houve uma fraude, Lula ganhou na fraude, Bolsonaro que ganhou a eleição. Depois, eles começaram a comemorar a prisão de Alexandre de Moraes na frente do QG, faziam comemorações e celebrações aos gritos. Alexandre de Moraes foi preso. Isso tudo faz parte de um processo absolutamente claro de um mandante que tem um nome, Jair Messias Bolsonaro. O senhor confirmou aqui que o senhor Bolsonaro falou ao telefone, quando o senhor estava na estrada, entre Limeira e uma outra cidade aqui, que o Bolsonaro lhe telefonou por ponte da senhora Zambelli, por um telefone novo e com chip novo, de que ele já havia grampeado o ministro Alexandre de Moraes, não é isso? Isso, confirmo. Terceiro, eu pergunto o seguinte. Qual era o próprio Reinaldo Turolo, que é o repórter que o senhor teve confiança de passar as informações, ele disse que a operação parecia uma operação Tabajara. Em respeito às organizações Tabajara, que eu acho muito divertidas, eu diria o seguinte: por que no 4 de janeiro se invade o CNJ? De fato, só acha que não funcionou o que vocês queriam que funcionasse? O que era esperado, depois do presidente Lula ter tomado posse, no 4 de janeiro, ter a invasão do CNJ para fazer uma expedição de prisão? Qual era o objetivo disso já em 4 de janeiro? Eu acredito que a ideia seria anular o resultado da eleição e a posse do presidente Lula. Invadindo o CNJ. Demonstrando a fragilidade no sistema e a ideia, eu acredito que seria uma forma de convencer as pessoas competentes a anularem a eleição. Só que o senhor não conseguiu invadir o TSE, né? O senhor é competente, mas não tanto assim, né? Para invadir o TSE. O TSE é a urna eletrônica que o senhor não conseguiu invadir. Mas o que eu digo aqui, o que se esperava com essa divulgação era criar mais caos. Porque no 4 de janeiro, a 4 dias do 8 de janeiro, fazer a divulgação da prisão do ministro Alexandre de Moraes e a invasão do CNJ para reforçar a tese da fraude, da violabilidade do sistema de justiça, não tinha outro sentido que não fosse criar mais confusão, mais mobilização para o 8 de janeiro. E a última pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o presidente da República falava em ruptura? Sim, falava. Falava como? Ele falava que eu precisava fazer isso pela liberdade do povo. Ele tinha aquela manipulação. No final ele falava, porque senão o resultado será a ruptura. E será ruim para todos nós. Ou seja, ele fazia uma equiparação à Venezuela. Ou seja, a ruptura era uma fala dele e de mais quem, o senhor disse aqui?
Eu ouvi dele e do Marcelo Jesus, que é o... Não, é Marcelo Jesus o nome dele? Marcelo Jesus. O advogado encontrou aqui. Marcelo Jesus, que era do Alto Comando do Exército. Isso, que fazia a ponte com o Freire Gomes, que era o chefe. Que era o comandante do Exército. Então veja, presidente, o que nós temos aqui? Olha a gravidade deste depoimento, e agradeço o senhor estar falando aqui, apesar do Supremo Tribunal Federal ter lhe dado a possibilidade de ficar calado. Olha a gravidade do que se fez aqui. Um presidente da República que grampeia o ministro da Suprema Corte, ilegalmente, ou seja, um primeiro crime. Segundo, contrata, através da deputada Carla Zambelli, um hacker para tentar invadir as urnas eletrônicas, coloca por 5 vezes esse profissional de TI no Ministério da Defesa, que envolve diretamente o ministro Paulo Sérgio Nogueira, que envolve o comandante do Exército, que invade o CNJ a pedido, inclusive, da senhora Carla Zambelli, e que recebe dinheiro por isso, além de tentar subornar um funcionário com dinheiro encaminhado pela senhora Carla Zambelli. Para mim, já está pronta a prisão do senhor Jair Bolsonaro. Já tem mais do que motivos para a prisão do senhor Jair Bolsonaro como o mandante desses crimes todos e o mandante dos atos antidemocráticos e golpistas que ocorreram no Brasil, particularmente a invasão dos 3 poderes no 8 de janeiro. Obrigado, presidente.